Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale, sempre com assuntos de interesse coletivo. Falamos de segurança, falamos de educação, falamos de governos, falamos de política pública e hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos, segurança pública. No estúdio, com um grande convidado, um convidado especial, Dr. Ivo, delegado da Polícia Federal. Tudo bom, doutor Ivo? Tudo bem, Kiko? Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Olha, quando fala em Polícia Federal, o pessoal já logo pensa na campainha tocando às 6 horas da manhã. Não é isso. Nós vamos explicar aqui a importância que tem a Polícia Federal para a nossa segurança pública. Eu lembro disso, eu brinco, porque na época lá de trás que tiveram as prisões, tudo ficou muito conhecido, né? Esse assunto. Mas a Polícia Federal tem um papel importante, doutor Ivo, e eu queria justamente não só agradecer a sua vinda aqui, mas claro que todas as pessoas sabem o que é, em linhas gerais, a Polícia Federal. Mas gostaria de perguntar, assim, as principais atividades e focos da Polícia Federal. Bom, Kiko, como você bem disse, pela sociedade a Polícia Federal é lembrada, e muito bem lembrada, pelas suas investigações, Exatamente. pelos resultados que a Polícia Federal ao longo dos anos vem trazendo no combate à criminalidade. E esse é o nosso grande papel, trabalhar no que nós chamamos de funções de polícia judiciária, são a condução das investigações relacionadas a crimes que afetam bens e interesses da União. Basicamente, essa é a principal atuação da Polícia Federal, que é a defesa do interesse da União Federal. Então, quando a gente tem algum crime federal, é a Polícia Federal que vai atuar na sua investigação. Além disso, nós também investigamos crimes relacionados ao tráfico de drogas, ao crime organizado, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, corrupção. Essa é a grande função que a Polícia Federal desenvolve durante a sua existência. Mas, além disso, nós temos outras atribuições, que nós chamamos como atribuições de cunho administrativo, mas que também são importantes para a sociedade. Sem dúvida. A principal delas que a gente destaca é a questão do passaporte. A Polícia Federal é o órgão responsável pela emissão de passaportes. São José dos Campos nós temos um posto de passaporte que fica ali no aeroporto, um posto muito demandado. Né? Isso é importante, né, doutor Ivo? Porque eu lembro da época que eu tinha que ir até São Sebastião para fazer passaporte. E já tem um bom tempo que está aqui na cidade, isso agrega bastante e facilita, né? É verdade, e a gente tem tentado, ao longo do tempo, melhorar cada vez mais o atendimento no posto de passaporte. É importante que A demanda continua muito grande? A demanda é grande, Kiko, uma demanda grande. Para que você tenha uma ideia, nós temos uma média de atendimento de 500 pessoas por dia. Meu Deus! No posto de passaporte da Que Polícia Federal. aumentou o prazo de validade, né? Aumentou Acho que o prazo. é 10 anos, se Agora não me engano. são 10 anos. São 10 anos, mas a gente tem essa demanda. Bastante. A gente tem trabalhado muito para que a gente diminua o que nós chamamos de tempo de agendamento. É o tempo que a pessoa consegue agendar, né? A partir do momento que ela inicia a solicitação do passaporte, consegue agendar o atendimento no posto de passaporte. O ano passado nós tivemos um período complicado, onde esse tempo de agendamento chegou a ser de 30 dias. Mas nós trabalhamos para que essas condições melhorassem e hoje, no máximo em 2 dias, a pessoa consegue agendar o seu atendimento no posto de passaporte São José dos Campos. Entre começar e ter o passaporte na mão, quanto tempo? Bom que o nosso telespectador saiba disso. Se ela fizer o agendamento hoje e for atendida hoje, o passaporte normalmente chega em 5 dias úteis. Ah, então, nossa, então tá bem rápido. É um atendimento rápido. Vamos dizer, uma média aí de 10 dias, muito provavelmente a pessoa já tem o passaporte disponível para ser retirado. Importante, né, doutor Ivo? Porque quem for viajar já sabe o prazo, porque às vezes ainda vai para países que demandam vistos, que eu sei que o visto americano está demorando bastante aí o agendamento. Então é importante que nosso telespectador saiba disso. Mas, doutor Ivo, eu sei da sua experiência internacional, porque o combate às drogas é algo que toda a sociedade almeja que isso sempre tenha muito sucesso, né? Eu falo que as consequências do tráfico de drogas atingem a sociedade de todas as formas, faz vítimas em famílias e a gente comemora quando vê um traficante sendo preso. Eu tenho certeza que todo cidadão brasileiro, quando assiste a reportagem e vê lá, foi preso, está lá. Certamente isso é um benefício para toda a nossa cidade, né? Para todo o nosso país. Como é que está hoje o assunto do combate ao tráfico de droga? Porque essas instituições estão muito organizadas, né? Estão se sofisticando bastante.
envolvendo pessoas e tudo isso. Como é que a Polícia Federal está conseguindo combater esse assunto tão importante? A Polícia Federal ela tem feito um trabalho intenso no combate ao tráfico de drogas. O grande problema do tráfico de drogas é que ele é o grande financiador do crime organizado. O crime organizado ele opera com os recursos que ele obtém do tráfico de drogas. Então, uma forma da gente fazer um combate efetivo ao crime organizado é atacar o tráfico de drogas, que é de onde o crime organizado obtém os recursos para poder operar. E a gente diz que hoje o combate eficiente é o combate que atinge a parte financeira das organizações criminosas. Ao longo dos anos, muito se falava em quantidade de drogas apreendidas, em volume de cocaína, de maconha apreendida, mas as investigações nos mostraram que esse tipo de combate, apesar de importante, ele é importante, porque Sim, a gente claro. precisa retirar, né, da sociedade as drogas que estão disponíveis, ele não se mostrava tão efetivo. Porque mantendo-se o recurso com a organização criminosa, o recurso financeiro, rapidamente essas organizações criminosas voltavam a operar. Quer dizer que hoje o foco, então, é chegar lá na ponta da linha, no traficante mesmo. Quer dizer, com sequestro de bens e tudo mais. Exatamente, é o que nós chamamos de Espetacular. descapitalização financeira. É fundamental que as investigações busquem descapitalizar as organizações criminosas, porque sem recurso elas não conseguem voltar a operar. Então esse é o grande mote das investigações da Polícia Federal quando nós falamos em crime organizado e especialmente em tráfico de drogas. Prisão de lideranças, que são aqueles que comandam as organizações. Não adianta a gente seguir com investigações que capturam apenas as camadas mais baixas das organizações criminosas, que são organizações que têm uma estrutura piramidal. Certo. Então, a gente tem que atacar as lideranças, então são as prisões de liderança E para e a chegar nessas descapitalização lideranças, financeira. claro que tem um departamento todo de trabalho agregado, de inteligência e tudo mais. Mas a tecnologia está ajudando bastante nisso também? A tecnologia ela ajuda bastante na questão das investigações e não só a tecnologia. Tem um ponto muito importante, é algo que realmente eu gosto de falar quando a gente diz em repressão ao crime organizado, que é a cooperação entre as forças de segurança pública. Muito importante. É importante que as forças de segurança trabalhem juntas, que não haja burocracia na troca de informações, porque o crime organizado não tem burocracia. No crime organizado não tem barreiras. Né? Eles atuam de maneira livre, de maneira muito dinâmica, e é dessa forma que as forças de segurança pública têm que atuar, trabalhando conjuntamente, de maneira integrada, trocando informações, de forma a poder gerar um resultado cada vez melhor para a sociedade, que é a destinatária final do nosso trabalho. Excelente. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Ivo, delegado da Polícia Federal aqui da Regional de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo comercial, doutor Ivo? Vamos sim. E voltamos em seguida. Muito bem, de volta hoje conversando com o doutor Ivo, delegado da Polícia Federal da região de São José dos Campos. Um assunto importante, né, gente? Segurança pública é algo que nos toca, é algo que nos incomoda. O Vale do Paraíba hoje, infelizmente, ocupa um dos piores indicadores de segurança pública. Né? São José dos Campos tem, de fato, uma das cidades melhores na questão de segurança, mas nós temos que pensar em região. O governador tem falado bastante sobre isso, tem estratégias de Estado para isso, mas estamos aqui tendo uma conversa muito importante com o doutor Ivo, delegado da polícia, trazendo informações aí da operação, da atuação deles aqui. Doutor Ivo, um assunto, a gente falava, né, do tráfico de drogas, isso incomoda muito, né? Porque às vezes o jovem lá na escola já começa a ter acesso, né? Uma pessoa com futuro, e eu nunca vi um futuro decente para quem usa droga, nunca vi. Ou é cemitério ou ele vai preso. Sabe, as conversas têm que, com essa juventude, né? Tem que ser nesse sentido. Eu sei até que a Polícia Federal tem um trabalho preventivo. Como é que funciona? Isso é muito importante, né? Dentro das escolas, porque acho que é lá que é o caminho, né? Kiko, como você bem disse, a questão de segurança pública não é só polícia. A segurança pública ela é um mix de setores que atuam, que envolvem saúde, educação e a parte policial. Mas a parte policial ela entra quando todas as outras falharam. E aí esse é o ponto da prevenção. A prevenção, para nós, ela sempre vai ser o melhor caminho. A repressão ela só vai acontecer quando a prevenção falhou. E a Polícia Federal, atenta a isso, criou
na unidade aqui de São José dos Campos, um grupo de prevenção às drogas. São policiais federais voluntários que atuam em escolas públicas da cidade de São José dos Campos. O ano passado nós atuamos em 2 escolas. Esses policiais, eles têm alguns encontros com alunos do ensino fundamental. São 12 encontros ao longo de um semestre, em que eles levam um pouco de experiências, de informações a esses alunos, para que eles possam ter uma opção além das drogas. E um ponto importante, Kiko, desse programa, programa que a gente denominou de #TamosJunto 2.0, é que além do encontro com os alunos, os policiais também realizam encontros com os pais, para conscientizar os pais da importância da prevenção ao uso de drogas. Muito importante isso, doutor Ivo, porque é nessa idade que a pessoa tem que adquirir uma consciência do assunto, né? Com certeza. É um programa muito interessante, que nós conseguimos, ao final do ano passado, formar 200 alunos, né? E realmente é uma sementinha que vem sendo plantada. Um programa que nós vamos buscar expandir esse ano, não só para a região de São José dos Campos, mas para outras cidades do Vale do Paraíba. Inclusive, hoje, nós estamos lançando também o programa em 2 escolas de Caçapava. Olha que legal. E a ideia é que a gente possa levar isso para toda a região do Vale. Ampliar a rede. Perfeitamente. Doutor Ivo, a sua experiência internacional, né? Eu acho tem um assunto importante. Muitas pessoas, ou desiludidas, ou por falta de alguma oportunidade, pensam em mudar para os Estados Unidos, como um novo recomeço, né? Buscando oportunidades melhores. E às vezes não consegue o visto para fazer essa viagem e tenta os caminhos proibidos. E o doutor Ivo tem uma passagem de trabalho, que ele ficou lá representando o Brasil pela Polícia Federal, justamente na divisa do México com os Estados Unidos. Existem muitos brasileiros querendo sair do Brasil? Kiko, eu tive a oportunidade de trabalhar pela Polícia Federal nos Estados Unidos. Fiquei 2 anos em El Paso, no Texas, fronteira com o México, cidade de Juárez. El Paso é a parte dos Estados Unidos que fica no Texas, que enxerga outra cidade. Enxerga a cidade de Juárez, no México. Juárez, ok. E as cidades são divididas pelo famoso muro, né? Perfeito. Que foi instalado ali na divisa entre os Estados Unidos e o México. E ali eu fiquei por 2 anos e tive a oportunidade de acompanhar um pouco, né, dessa parte do ingresso legal de brasileiros nos Estados Unidos, né, que, como você bem disse, por não conseguirem o visto, decidem utilizar-se do que se denomina ali no meio de coiotes para serem levados e ingressarem legalmente em território americano. Kiko, é uma aventura extremamente perigosa, né? O que nós pudemos perceber que as pessoas que se arriscam não têm a menor ideia do que vão passar. Elas só imaginam que vão chegar no local e vão ingressar nos Estados Unidos, mas não é isso. Eu tive a oportunidade de conversar com diversos brasileiros que acabaram apreendidos ao ingressar em território americano. Porque ao pular e ser pego, ele vai preso. Ele vai preso, ele vai para um centro de triagem nos Estados Unidos e ali permanecem até que seja determinada a deportação para o Brasil novamente. E nesse caminho, muitos deles acham que vão chegar no México e simplesmente atravessar uma ponte e chegar nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala aqui, gente, não tente, não entre no conto do vigário de achar que você vai para os Estados Unidos entrar facilmente sem ter o visto. São situações, tem aqui doutor Ivo, delegado da Polícia Federal, que trabalhou ali na divisa e sabe o risco de vida, todos os riscos inerentes a essa operação, né, doutor Ivo? Porque alguns vão até com crianças, esposas e etc, né? Kiko, eu me recordo muito bem de um casal que eu tive a oportunidade de conversar, depois de serem apreendidos pela Border Patrol, que é a agência americana que cuida das fronteiras. E esse casal estava com um bebê de 8 meses. Meu Deus do céu. E conversando com o pai, ele me disse, olhando nos meus olhos, se eu tivesse a menor ideia, a mínima ideia do que nós passamos, eu nunca teria vindo para cá. Porque a ilusão é algo que envolve essas pessoas, eles acham aquele sonho americano, né, que vai ser algo fácil, mas não é. A partir do momento que eles chegam no México, não se sabe o que vai se passar, porque eles entram nas mãos dos coiotes mexicanos, né, são colocados em casas
sem a menor condição de higiene, muitas vezes ficam sem alimentação por dias, Nossa. não sabem quando vão tentar realizar a travessia da E fronteira. a Polícia do México não consegue inibir a ação desses coiotes? Eles tentam fazer um trabalho de investigação, mas o volume de pessoas é muito grande. Perfeito. Né? E além de estarem em condições subhumanas no México, eles não sabem sequer como vão realizar a travessia da fronteira, que pode envolver ter que saltar um muro que muitas vezes possui 12, 13 metros de altura. Quer dizer, uma criança tem que pular junto. Tem que pular junto. 12, 13 metros de altura é mais ou menos, é um apartamento do quarto, quinto andar. Mais ou menos isso. Só para ter uma ideia da altura e o risco disso tudo. Por vezes, caminhar no deserto por horas, em condições climáticas que os brasileiros não estão acostumados, sem alimentação, sem hidratação. Né? Então, realmente, assim, nós temos casos de brasileiros que, infelizmente, faleceram nessas travessias. Então, de fato, a gente diz, não é algo... Não embarque nessa, né? Não é algo que vale se arriscar, porque realmente as consequências podem ser E só para o nosso drásticas. telespectador saber mais ou menos quantas pessoas por ano se arriscam a fazer essa travessia. Kiko, esse volume ele varia muito. Certo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em agosto de 2019, foi o ano em que eles tiveram o maior pico de apreensões de brasileiro, ultrapassou o número de 20 mil brasileiros apreendidos só em El Paso, no Texas. Aí nós tivemos o período da pandemia. 20 mil, é muita gente. Na pandemia deu uma diminuída, mas logo após que a fronteira fechou, Sim. né? Mas logo depois que a fronteira foi reaberta, esse número explodiu, chegando a 50, 60 mil brasileiros apreendidos. É um volume muito grande. Doutor Ivo, nós vamos para um breve intervalo comercial. Estamos conversando hoje com o doutor Ivo, delegado da Polícia Federal aqui de São José dos Campos, e voltamos em seguida. Muito bem, de volta. Hoje um assunto extremamente importante sobre segurança pública. Entrevisto o doutor Ivo, que é delegado da Polícia Federal aqui da região de São José dos Campos. Doutor Ivo, porte de arma, algo bastante polêmico, né? É também uma atribuição da Polícia Federal. As pessoas estão pleiteando quem poderia estar dentro do critério para pleitear, e essa demanda é crescente? Kiko, o controle de armas é mais uma das atribuições administrativas da Polícia Federal. Então, a gente possui um sistema em que a gente controla o registro das armas civis, né, que são de pessoas, de cidadãos comuns. Uhum. E dentre esse controle, nós temos também a atribuição de autorizar a compra, a aquisição de armas, a posse de armas e o porte de armas de fogo. A legislação hoje passou recentemente por uma mudança. Certo. Então, qualquer cidadão maior de idade tem, por prerrogativa, o direito de pleitear uma autorização para aquisição de arma de fogo de calibre permitido. Pleitear não quer dizer que ele vai ter, não é? Exatamente. Pleitear. Porque ele tem que preencher uma série de requisitos objetivos, né, que constam na legislação, e também um requisito subjetivo, que é demonstrar a efetiva necessidade para a aquisição da arma de fogo, para a posse da arma de fogo e, para o que é mais excepcional, o porte da arma de fogo. E esse critério ele é analisado com bastante rigor, certo, né, porque a legislação já há anos prevê que a regra é a não permissão de armas de fogo para cidadãos comuns. Então, pode ser feito esse requerimento, mas esse requerimento ele tem que trazer elementos que demonstrem de maneira concreta as razões pelas quais aquela pessoa que está pleiteando se diferencia da situação do cidadão comum. Perfeito. Para permitir que ela tenha uma arma para sua defesa pessoal. E é exigido algum tipo de avaliação psicológica ou treinamento para que essa pessoa que vá receber o porte de arma? Kiko, é exigido, isso está dentro dos critérios objetivos, então além de toda a documentação também tem que ter avaliação psicológica, treinamento, esses são os requisitos objetivos para que você possa pleitear a aquisição e a posse do porte de arma de fogo. Porque assim, né, doutor Ivo, a pessoa tem que ter um controle emocional, eu acho que um policial, quem está na sua atividade profissional usando uma arma, ele já está acostumado, né, a estar atento.
existem certos cuidados que a pessoa tem que ter ao portar uma arma na cintura, né, doutor Ivo? Não sendo um policial, digo. Com certeza, Kiko. Portar uma arma é uma responsabilidade tremenda, enorme. Então é importante, e aí a razão de se exigir, né, essa avaliação psicológica, que a pessoa esteja preparada para portar uma arma de fogo. Em razão dessa responsabilidade, uma responsabilidade que envolve a si próprio e a todos os demais, né? Porque uma arma de fogo, apesar de colocar a defesa pessoal como prioridade, envolve também as pessoas que estão ao redor daquele que porta a arma de fogo. Nós vimos recentemente nos noticiários, né? Ou seja, um policial que reagiu e os bandidos acabaram revidando, matando a filha e o próprio policial. Então, há que se pensar muito antes de portar uma arma na cintura. Deixar isso para os profissionais me parece que é algo mais preciso e seguro, salvo algumas situações que de fato se torna necessário. Doutor Ivo, o combate à exploração sexual infantil, a gente tem visto aí que a Polícia Federal não tem dado moleza e tem ido para cima e identificado pessoas que cometem crime virtual. Como é que está esse tema? Kiko, esse foi um projeto prioritário que nós trouxemos para a Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, já no início do ano passado. E ele envolve, além das investigações, a capacitação de policiais para atuarem especificamente na repressão a esse tipo de criminalidade. Nós temos hoje na delegacia um grupo especializado na repressão a crimes envolvendo o abuso sexual infanto-juvenil, policiais capacitados que se mantêm atualizados sobre as tecnologias, porque isso é importante, porque esses crimes são cometidos, né, por meio da internet. E, de fato, hoje temos desenvolvido um trabalho de repressão fortíssimo e identificando pessoas que insistem em cometer um crime tão grave, que é o armazenamento, o compartilhamento e, por vezes, a produção de imagens de abuso de crianças e adolescentes. Eu acho que é importante, isso que o senhor está falando, o doutor Ivo está colocando aqui, porque, infelizmente, tem pessoas que acreditam em tudo que vem na internet. E, às vezes, adultos se passam, né, por crianças, tudo, sempre tentando buscar vítimas ali. E a Polícia Federal está atenta a isso, né, doutor Ivo? Acho que esse é um ponto extremamente importante. Um ponto importante, porque é um crime, além da gravidade, que gera danos para toda a família, né, para a criança, para o adolescente, um trauma que muito provavelmente vai levar pelo resto da vida, para os pais também, né? E, de fato, existem pessoas na internet com muita maldade. Nós já tivemos aqui na região do Vale 2 casos em que homens adultos se passavam por menores, mulheres, nas redes sociais, em aplicativos de mensagem, faziam contato com crianças e adolescentes, trocavam imagens de cunho sexual e, em determinado momento, surgiam como as pessoas que são e passavam a exigir novas imagens, extorquindo as crianças. Então, Kiko, você pode ter uma ideia do que é isso para um adulto, imagine para uma criança, todos os dias sendo extorquido sobre a ameaça de divulgação de imagens de cunho sexual próprio em redes sociais. O importante é que a gente tem visto que a Polícia Federal está aprendendo, né? Então é bom que a gente divulgue isso, né, doutor Ivo? Isso nos traz uma tranquilidade saber que a Polícia Federal está chegando nesses autores desses crimes aí. É isso aí. Bom, nosso tempo acabou, mas que conversa sensacional. Doutor Ivo, delegado da Polícia Federal aqui de São José dos Campos, que abrange 18 municípios? 18 municípios. 18 municípios, fazendo um trabalho integrado aqui com as demais forças de segurança. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, porque todo cidadão quer cada vez mais um país, uma cidade, um estado seguro. E a Polícia Federal traz esse sentimento de segurança para todos nós. Muito obrigado, doutor Ivo. Kiko, eu que agradeço a oportunidade e reafirmo o compromisso da Polícia Federal de exercer com eficiência as suas funções e entregar para a sociedade resultados cada vez melhores. Ok. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.